Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez aqui, trazendo uma lição da fé, como uma semente de fé para semear no seu coração e assim dar condições de Deus abençoar a sua vida com os frutos da fé, em nome de Jesus. Temos aqui uma reflexão muito forte que fala sobre alimentarmos a nossa confiança em Deus, ou seja, naquilo que Deus ele fala. Por quê? Qual a importância de nós alimentarmos a nossa confiança em Deus? É o que nós vamos ver na mensagem no nome de Jesus. Eu quero trazer ao teu coração 3 motivos do porquê é fundamental que a nossa confiança em Deus ela esteja bem forte, bem alimentada. E você sabe que, por exemplo, como alimentar o nosso corpo físico, não basta alimentá-lo num dia e deixá-lo sem alimento nos outros. Tem que ser algo contínuo. Assim também é no que diz respeito à nossa confiança em Deus. Tem que ser algo contínuo em nome do Senhor Jesus. Mas por que é importante nós alimentarmos a nossa confiança no Senhor? Eu quero compartilhar com você uma mensagem que começa lá em Hebreus, capítulo 10, no versículo 35 e 36. Aqui a introdução da nossa mensagem. Hebreus 10, 35 e 36 fala assim, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem um grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Amém? Meus amigos, entre a promessa que Deus nos dá e o cumprimento desta promessa, existe um tempo, existe um período, existe uma caminhada. Para cada promessa, tem o seu determinado tempo, de espera, até que ela se concretize. Mas uma coisa é certa, em toda e qualquer promessa de Deus, nós vamos precisar ter paciência e manter a confiança em Deus durante todo o tempo da espera, todo o período em que nós estamos caminhando até a terra prometida. Nós precisamos permanecer confiando em Deus. E aqui ele diz: não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Em outras palavras, alimente a vossa confiança em Deus. Não rejeite ela, não despreze ela, não deixe ela de uma maneira descuidada, de lado. Não, cuide da confiança que vocês têm na palavra que Deus deu para vocês, na promessa que Deus fez. Cuide, para quê? Para que essa confiança ela não venha se apagar, ela não venha desfalecer ou enfraquecer. Então o texto sagrado está dizendo que nós temos que alimentar a nossa confiança em Deus, não rejeitá-la. Por quê? Porque necessitamos de paciência até que a promessa do Senhor ela se cumpra na nossa vida. E por que muitos perdem o melhor de Deus? Porque perdem a confiança naquilo que Deus falou. Porque com o passar do tempo, como se diz aqui
na minha terra, com o andar da carruagem, né? Muitas coisas acontecem, muitas coisas mudam e muitas situações se levantam contra a vida dos discípulos do Senhor Jesus. Para quê? Para que estes venham apostatar da fé, venham se desviar ou venham se acomodar e se dar por vencido. Muitas das vezes o mal leva a pessoa a pensar que não foi Deus que falou com ela, que é coisa da cabeça dela. A pessoa tem um sonho, tem um projeto, né, que Deus colocou no coração dela, mas por devido tempo se passar, ali ela começa a dar ouvidos para o diabo, e o diabo começa a falar que foi coisa da cabeça dela, que não foi Deus que falou, e etc. Então, o mal ele trabalha para fazer a pessoa ela desfalecer na sua confiança em Deus. E você sabe que uma pessoa que ela está cheia de confiança, ela tem no aspecto físico uma força maior na sua imunidade. Mas uma pessoa no aspecto físico que está cheia de medo e de dúvida, ela tem uma força física menor, uma resistência física menor. E assim no que tange, no que diz respeito à parte espiritual, ao ser espiritual. Se a pessoa está cheia de confiança em Deus, a fé dela está forte, ela tem uma resistência espiritual muito maior às investidas do mal. Agora, se a pessoa está cheia de medo, está cheia de dúvida, está cheia de incerteza e de insegurança, consequentemente, a força dela será menor. E uma investida maligna terá muito mais potência contra a vida da pessoa. Por isso Deus diz: não rejeite a confiança de vocês, né, em Deus, nele. Ou seja, alimente a confiança, fortaleça, né, a fé de vocês naquilo que Deus prometeu. Medite no que Deus prometeu. Pense, considere, avalie, né? Vamos dizer assim, medite continuamente na promessa que Deus te deu, para que aquela palavra se torne cada vez mais forte, mais viva e mais prevalecente no coração e na mente, na vida de vocês. Amém? Eu quero mostrar para os amigos e irmãos 3 classes, né? 3 motivos, melhor dizendo, do porquê que temos que ter ali uma confiança forte no Senhor. Primeiro motivo, Isaías capítulo 36, que diz ali o contexto que fala sobre o rei Ezequias, que era um homem de Deus, que Deus levantou ele como rei sobre o povo de Deus, e ele estava ali cuidando do seu território, cuidando ali vamos dizer assim, do rebanho que Deus colocou na mão dele, o povo de Israel. E num dado momento do reinado dele, se levantou um inimigo muito forte, muito ameaçador, muito devastador por onde ele estava passando, e ele se levantou contra o homem de Deus. E esse inimigo tinha por nome Senaqueribe, né, rei da Síria. Então esse governo da Síria, esse governador, influenciado obviamente pelo mal, porque tudo que mata, rouba e destrói, por detrás existe o mal, ele se levantou contra o homem de Deus e o povo de Deus. E ali ele afrontava. Ali diz no capítulo 36, no versículo 4 e 5 do livro de Isaías, diz assim, Rabsaque lhes disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta que tu manifestas? Então ali um mensageiro, um emissário, um enviado do rei da Síria, ele trouxe essa mensagem para o rei Ezequias: que confiança é essa que tu manifesta?
Por que tu não te entrega de uma vez, né, ao governo da Síria? E ali, se você ler o contexto, vai mostrar que o rei da Síria, o Senaqueribe, começou a se gabar das vitórias que ele teve, dos reinos que ele conquistou, das terras que ele conquistou, dos reinos que ele derrotou, melhor dizendo. E ali ele diz: o que confiança é essa que tu tens, né? E ali ele foi ameaçando, ele foi afrontando a confiança que o rei Ezequias tinha no Senhor. E diz mais: bem posso eu dizer, o teu conselho, o teu poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em que, pois, agora confias que contra mim te rebelas? Ou seja, que não aceita o meu domínio, não aceita jogar toalha, se entregar, se render, quer lutar comigo, quer fazer frente, quer batalhar, não quer se sujeitar. Então o rei da Síria, que simboliza o mal, ele estava ali afrontando o Ezequias, afrontando a confiança que ele tinha em Deus e falando ali, né, que ele tinha que se render, ele tinha que se entregar, porque ele ia perder, não adiantava se levantar. Então ele estava enchendo a cabeça do rei Ezequias de ameaça, de afronta, de medo, de dúvida, e querendo atingir a confiança do rei Ezequias, né? Que confiança é essa, né? Em qual tu te baseia para não se render ao meu domínio, para querer lutar contra mim? Então o mal, ele usa, irmãos, pessoas, situações, para tentar lançar o medo no nosso coração. Ele lança pensamentos e situações para tentar abalar a nossa confiança em Deus. Mas esse homem, ele tinha vida com Deus. E a reação dele não foi de se entregar, não foi de entregar os pontos, né? Ele se levantou primeiro a buscar Deus, ele se voltou ainda mais para Deus. E é essa a importância de nós termos uma confiança forte no Senhor. Quando nós confiamos em Deus, nós não aceitamos nos sujeitar ao mal, nos sujeitar às palavras do inferno, à vontade do diabo. Nós nos revoltamos contra o domínio do mal, nós buscamos a Deus, nós buscamos a ajuda de Deus para vencermos. Então é importante nós termos confiança e cuidar a nossa confiança em Deus para ela estar forte, porque a afronta virá. E esse é o motivo pelo qual temos que ter uma confiança bem alimentada, porque as afrontas virão. Para quê? Para que nós venhamos entregar os pontos, né, jogar a toalha e se render à vontade do diabo e, consequentemente, desonrar o nosso Deus, a grandeza e o poder do nosso Deus. Mas quem tem confiança no Senhor não se rende ao mal. Por quê? Porque Deus é com essa pessoa. E Deus sempre dará a superação, a vitória. Amém? Ali, seguindo adiante, o desfecho dessa história diz assim, no capítulo 37 de Isaías, lá no versículo 33, a resposta de Deus, que se você ver, até vou ler ali com você, o versículo 1 do capítulo 37, diz assim, e aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, se cobriu de saco de pano grosseiro e entrou na casa do Senhor. Então ele se voltou para quem? Para Deus. Ele não aceitou aquela afronta, ele não aceitou perder, jogar a toalha, ele se voltou para Deus. Aí diz, lá no versículo 14, diz assim, e recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo, subiu à casa do Senhor e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Amém? Então ele colocou todas aquelas cartas
Em outras palavras, as mensagens, as afrontas, as ameaças que o Senaqueribe, que o diabo estava lançando contra ele, ele foi para a casa do Senhor e ele colocou diante do Senhor. Ou seja, ele apresentou em oração a Deus as afrontas que ele estava recebendo por parte do rei Senaqueribe, que simboliza para nós o diabo, o mal. Então, o que ele fez? Ele não aceitou o mal na vida dele. Por quê? Porque ele confiava em Deus. Ele confiava que Deus era poderoso para o fazer prevalecer sobre aquele mal e toda a sua afronta. E o desfecho dessa situação com esse homem de Deus diz assim, lá no versículo 33 do capítulo 37. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade e nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo era corpos mortos, eram cadáveres. Amém? Então a resposta de Deus foi gloriosa. Ele disse ali que de maneira alguma o mal ele iria entrar na cidade, ele iria derrotar o rei Ezequias e tomar todo o povo para levar em cativeiro, para o seu domínio. Então Deus ele deu a resposta ao seu servo. Por quê? Porque o servo dele confiou em Deus, confiou e se voltou ainda mais para Deus diante daquela afronta. Quando uma pessoa tem confiança em Deus e ela vem uma afronta maligna, ela não se sujeita àquele mal. Pelo contrário, ela se volta ainda mais para Deus, porque ela sabe que em Deus ela pode vencer e ela vence. Porque Deus, ele é o Todo-Poderoso. Quem confia no Senhor não desiste. Pelo contrário, se revolta contra o mal, se volta para Deus e com Deus a pessoa vence no nome de Jesus. Amigos, essa é a mensagem. Vai guardando no teu coração, porque é muito importante. A tua confiança tem que estar forte em Deus, porque se você não estiver confiando, as afrontas vêm. O primeiro motivo que eu te mostrei aqui é as afrontas do mal, é as ameaças, é as palavras que tentam colocar medo e dúvida no teu coração, no nosso coração. Então, quando a gente está alimentando a nossa confiança no Senhor, essas palavras, essas afrontas, elas não terão poder contra a nossa vida. Mas uma pessoa que é de Cristo, mas não está alimentando a confiança dela no Senhor, na palavra de Deus, está ali andando mais no natural, ou ela é uma presa fácil para o inimigo, para o diabo. Então nós temos que vigiar, nós temos que cuidar, nós temos que alimentar a nossa confiança. Amém? Gostaria de mostrar rapidamente também uma outra palavra, lá no livro de Mateus, capítulo 14, no versículo, já vamos concluir a mensagem. Mateus, capítulo 14, versículo 27, olha o que diz. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele me disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém? Então aqui Jesus estava andando sobre as águas,
né? Era de noite, os discípulos estavam ali no barco, atravessando para o outro lado da margem, e de repente aparece Jesus de noite, passando à frente deles sobre as águas. Os discípulos se assustaram, pensaram que era um fantasma, começaram a gritar, né? E ali Jesus teve que parar e falar: olha, pessoal, não se preocupa não, sou eu. E aí o Pedro tomou a frente e falou: olha, se é o Senhor, manda eu ter contigo sobre as águas. Jesus falou, liberou a palavra: vem, vem. E ali ele começou, segurou aquela palavra que Deus deu, começou a andar. Mas no começo ele até foi, e isso é algo glorioso, né? Mas no andar ele foi observando as ondas, ele foi observando, né, toda aquela situação ali. Ele começar a deixar o medo entrar, a preocupação entrar e o desespero entrar, e foi indo e afundou, estava afundando. E ele começou a clamar: Jesus, me salva. E aí Jesus repreendeu ele: pequena fé, por que duvidaste? Quer dizer, a confiança ele teve em Deus, ele teve na palavra que Jesus tinha liberado. Porém, no meio da caminhada ali, sobre as águas, ele acabou atentando mais para o bramar das águas, né, o bradar das águas, acabou atentando mais ali para as circunstâncias, o natural, e se esqueceu do que Jesus falou. E ali ele começou a afundar. Então a confiança nossa é muito importante. A nossa confiança está bem alimentada continuamente, para que em tempo algum nós venhamos a afundar, atentando mais das coisas natural e se esquecendo daquilo que o Senhor Deus falou. Amém? Então o primeiro motivo pelo qual nossa confiança tem que ser alimentada é que as afrontas espirituais do mal, elas vêm, como vieram para Ezequias. O segundo motivo é que as tempestades da vida, elas vêm, circunstâncias naturais se levantam, e nós temos que estar forte na nossa confiança para não atentar para isso e se esquecer, acabar se esquecendo das promessas do nosso Deus e da grandeza do nosso Deus. Amém? E o terceiro motivo, que eu não vou ler, mas está lá em Lucas capítulo 6, versículo 22, 23 e 26, que fala que bem-aventurado é a pessoa quando ela, por pregar o evangelho, por ser testemunha de Jesus Cristo, por ser um cristão seguidor de Jesus, ela for perseguida, injuriada, rejeitada, ridicularizada. Bem-aventurada é essa pessoa, porque assim aconteceu, né, com os profetas lá no passado. Mas no 26 Jesus falou, né, que a pessoa não é feliz, né, a pessoa é infeliz. Quando ela é bem recebida, quando ela tem só comentários bons de quem está de fora do contexto da fé. Todo mundo fala bem, todo mundo aplaude, todo mundo bem recebe. Por quê? Porque assim aconteceu com os falsos profetas no passado. Porque o falso profeta, ele sempre traz uma mensagem que vai procurar agradar as pessoas. E o verdadeiro profeta, ele sempre vai trazer uma palavra de Deus para as pessoas. Aquilo que as pessoas precisam ouvir e não aquilo que elas querem ouvir. O verdadeiro profeta vai pregar sempre a verdade com amor, mas vai levar sempre a verdade de Deus. E o falso vai procurar agradar de todo e qualquer maneira. Então, o terceiro motivo pelo qual a nossa confiança tem que estar forte em Deus. Porque se nós somos de Deus e nós carregamos o testemunho verdadeiro de Jesus na nossa vida, nós seremos afrontados, rejeitados, perseguidos, ridicularizados. Mas quando a gente está confiando firme, com a nossa confiança no que Jesus falou, a gente não vai se entristecer, não vai desanimar, pelo contrário, a gente vai se alegrar por ser achado digno de padecer tais afrontas e aflições de certas pessoas por amor ao nosso Jesus. E teremos maior alegria ainda em saber que o nosso galardão será grande no céu. Então, meus amigos, deixo essas 3 classes de afronta, que é ameaças do mal,
que as tempestades, circunstâncias naturais da vida e que são as perseguições por causa do nosso testemunho de fé do nosso Senhor Jesus. Então, se a nossa confiança está forte no Senhor e nas promessas dele, nada vai nos abalar em nome de Jesus. Alimente a tua confiança e Deus te fará prevalecer sobre toda e qualquer afronta e você viverá também o galardão eterno do Senhor para a sua vida. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, em nome de Jesus. Deus abençoe.